Olá, fã do horror, estamos aqui para mais um episódio do especial Trash Modernizado 100 anos de horror. Eu estou trazendo aqui a lista dos 100 melhores filmes de terror de todos os tempos, separado por décadas. Eu já fiz o vídeo da década de 20, eu já fiz o vídeo da década de 30 e agora chegou a vez de falar dos meus 10 filmes preferidos, a minha lista dos melhores filmes dos anos 40. Ficou curioso? Quer saber quais estão nessa seleta lista? Pois então, logo depois da vinheta eu já vou contar, mas antes você sabe, inscreve-se aqui no canal para dar aquela força e valorizar esse conteúdo especial que a gente está trazendo para você. Ative a notificação para saber quando os próximos vídeos entrarem no ar. Siga a gente no Instagram, deixa o coração lá também e me acompanhe nessa jornada. Bom, a década de 40 foi um período bem conturbado por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Que finalizou lá em 1945. E no cinema de terror ele foi marcado por dois movimentos. O primeiro era a Universal Pictures, que continuava espremendo seus monstros até o bagaço, fazendo uma série de continuações de Drácula, Frankenstein, a Múmia, o Homem Invisível, uma atrás da outra, e a maioria delas de qualidade duvidosa. E a RKO Pictures entrando na jogada, né? Precisando fazer dinheiro rápido com filmes de baixíssimo orçamento, deu pro produtor Val Lewton controle sobre o departamento de cinema de terror do estúdio. E o que ele fez? Ele revolucionou o gênero, trazendo filmes inteligentes e que traziam horror subentendido, diferente da coisa escancarada e dos monstros que eram colocados em tela até então. E falando em Universal, né? O primeiro filme da lista é o Lobisomem, de 1941. E quem deu vida a esse novo ícone do horror foi o Lon Chaney Jr., ele mesmo, o filho do Homem das Mil Faces, né? Que encarnou o monstro peludão embaixo daquela maquiagem pesada criada pelo mago Jack Pierce e efeitos especiais de trucagem revolucionários para mostrar a transformação do homem em besta. A fita também foi responsável por ditar alguns dos principais elementos da licantropia, né, do cinema lobisomem, como por exemplo, uma das fraquezas ser prata, ele se transformar nas noites de lua cheia, ele virar um lobisomem quando for mordido e também o pentagrama ser o símbolo do lobo. O segundo filme da lista é de 1942 e é Sangue de Pantera, o primeiro filme de Val Lewton produzido para a RKO Pictures, dirigido por Jack Tourneur, em que a trama ela gira em volta da sexualidade e da repressão feminina, olha só. Na história, uma imigrante sérvia vai para os Estados Unidos, né, e ela trabalha como design de moda e ela se apaixona por um engenheiro naval americano, só que ela acredita piamente que ela é descendente de uma linhagem de mulheres pantera que se transforma na criatura felina quando faz relação sexual ou quando se sente ameaçada. Aí já viu, né? O filme se tornou um sucesso de público e crítica, principalmente por essa coisa do horror subentendido, né? Em nenhum momento ele escancara a transformação e ela como mulher pantera e deixa só no imaginário do espectador, né? Isso fez muito sucesso para a época e, como eu falei antes, criou uma nova safra, uma nova escola de se fazer filmes de terror e começou o processo de tirar o estúdio do buraco, né? No nosso terceiro filme da lista de 1943, A Casa de Todos os Monstros resolveu pegar o Frankenstein e o Lobisomem e colocar eles num pega pra capar, só faltou o gel. Frankenstein contra Lobisomem foi o primeiro crossover do estúdio, há mais de 50 anos, muito antes da Marvel inventar essa coisa de universo conectado, né? Basicamente a trama é essa, é uma continuação direta do primeiro Lobisomem e coloca os dois monstros icônicos para sair na porrada, para resolver as suas tretas na mão. Uma curiosidade é que Lon Chaney Jr. vive novamente o papel do lobisomem e sabe quem interpreta a criatura de Frankenstein? Ele mesmo, Bela Lugosi, que há 10 anos tinha recusado o papel em Frankenstein, de 1931, falando que ele não queria ficar o filme inteiro embaixo de uma maquiagem. E agora, Bela? Você é um espantalho ou não por ter feito o papel? Fica o questionamento. O quarto lugar é A Morta-Viva, de 1943, mais uma produção de Val Lewton, mais uma vez dirigido por Jacques Tourneur para a RKO Pictures, e que é um filme, digamos, artístico sobre zumbis, quem diria, hein? A Morta-Viva é inspirado num artigo escrito por Inez Wallace, que na verdade nada mais era que um plágio, uma chupinada, uma cópia de A Ilha da Magia, de William Seabrook, contando sobre as andanças no Haiti, que chamava I Walked with a Zombie, que seria Eu Caminhei com um Zumbi, né? Mas não tem nada a ver com o artigo, era meio patifaria, eles remexeram tanto
nessa história que ela acabou parecendo mais ou menos uma versão zumbi de Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Olha só que inusitado. Outra coisa interessante é que A Morta-Viva traz novamente a questão caribenha do zumbi, né? E ele é um filme todo artístico, um filme todo poético, ele traz lá um questionamento que a personagem se faz logo no começo do filme, que é: será que ela caminhou mesmo com um zumbi ou não? E tem o Carrefour, que é o nome do zumbi do filme. Ele chama Carrefour. Depois ele virou dono de uma rede de supermercado, talvez. Quinto lugar, A Sétima Vítima, de 1943, que é um filme produzido por Val Lilton. É isso aí, é o terceiro dele na lista, ele já pode pedir uma música no Fantástico. A Sétima Vítima traz um tema que era pouquíssimo, ou quase nada talvez, explorado naqueles idos dos anos 40 e até anteriormente, que é uma seita satânica. Na trama, uma singela órfã do interior se muda para cidade grande, para Nova York, em busca da sua irmã que está desaparecida. E investigando o que talvez teria acontecido com ela, ela acaba descobrindo que a irmã fazia parte de um grupo de adoradores do diabo, né? E eles tinham uma regra, que se alguém contasse para outra pessoa o que esse grupo secreto fazia, essa pessoa era morta. E como você pode ver pelo nome do filme, 7 vezes isso já tinha acontecido: Morte aos Traidores. Ódio que Mata é o nosso sexto lugar, de 1944, que é um remake de O Pensionista, de Alfred Hitchcock, que ele tá aqui na nossa lista dos 10 melhores filmes da década de 20, lá no nosso primeiro vídeo do especial. Baseado no mesmo livro de Mary Belloc Lowndes, onde Hitchcock bebeu da fonte, a diferença é que aqui a gente está falando realmente de Jack o Estripador, né? Ele tira aquela ideia do Vingador, de ser um assassino parecido, e realmente retrata ficcionalmente os acontecidos com o assassino de prostitutas em Whitechapel, em Londres. Um misterioso homem aluga um quarto num pensionado ali nos arredores e, lógico, os crimes começam a acontecer. O Solar das Almas Perdidas é um filme sobre Casa Mal-Assombrada, um dos clássicos do gênero que está ali na década de 40 perdido entre os monstros da Universal. E o terror psicológico da RKO Pictures, né, que é muito interessante porque ele trouxe vários elementos que seriam utilizados como base em vários filmes de terror desse subgênero. Ele usa muito bem o jogo de luz e sombra, né? Aquela coisa daqueles travelings pela casa, pelos corredores. Ele usa bastante dos efeitos sonoros, de um chorar de um fantasma, né? Pra assustar. Ele tem um plot twist no final, ou seja, ele tem aquela reviravolta que, se você for escolado, você vai saber mais ou menos o que acontece. E ele é um dos primeiros a trazer e abordar o espiritismo em um filme, em um longa-metragem no cinema. Em 1945 nós temos o 8º filme da lista, que é Na Solidão da Noite. E ele é um daqueles filmes que moldou o gênero antologia, porque ele traz diversos contos com um personagem que é um anfitrião como fio condutor, e vai trazendo essas histórias paralelas contadas por um grupo que se reúne numa casa para contar histórias de medo, histórias de terror que já tenham vivido. Inclusive, algumas dessas sequências são dirigidas pelo brasileiro Alberto Cavalcante. Curiosidade, um dos segmentos de Ventriloquist Dummy traz a história de um ventríloco que tem um boneco, o Hugo, né? E que traz aquela velha história de que ele fazia muito sucesso, ele fazia shows em que o Hugo tinha uma personalidade forte e sarcástica, e no decorrer do conto você vai percebendo que talvez o ventríloco esteja começando a ser controlado pelo boneco, e que o boneco tenha vida própria, né? Essa é uma história bem clássica de bonecos e de ventrílocos, né? Inclusive ela já foi adaptada em um episódio do seriado Além da Imaginação, em que o William Shatner faz esse papel do ventríloco. Tem aquele filme clássico Magia Negra com Anthony Hopkins também, que tem o boneco Fats. Inclusive tem o filme Gritos Mortais, do James Wan, em que o boneco, né, no caso, é muito parecido com o Hugo. Ou seja, mais um daqueles filmes de terror clássicos que fez escola. 1945 também trouxe o 9º filme da nossa lista, que é No Silêncio das Trevas. Filmaço de suspense que traz uma direção vanguardista de Robert Siodmak e que é um excelente exercício de thriller, né? Ele parece à frente do seu tempo, ele traz muitos elementos de serial killer, casa vitoriana, perseguição. Ele parece um giallo, um gênero de terror italiano que foi inventado só na década de 60 e 70, mas que aqui traz vários elementos como tipo mortes ultraviolentas de mulheres, voyeurismo, assassino com uma capota e luva de couro preta. Ele se traz a história de um assassino que aterroriza uma pequena cidade matando mulheres
mulheres com deficiência. E toda a trama fica envolta de uma garota muda que é perseguida por esse facínora, né? E muito legal é o exercício do filme em mostrar uma personagem que não pode gritar, né? E não pode pedir por socorro sendo perseguida por esse assassino. O 10º e último filme dessa lista da década de 1940 é O Túmulo Vazio, que, olha, na minha opinião, é a melhor atuação de todas de Boris Karloff. Pesada essa informação, né? Eu espero que você esteja assistindo com Wi-Fi, porque senão vai acabar com o teu pacote do 4G agora. Adaptado de um conto de Robert Louis Stevenson, chamado O Ladrão de Corpos, ele é produzido pelo Val Lilton e dirigido pelo Robert Wise, o cara que mais tarde seria o diretor de filmes como O Dia em que a Terra Parou e A Noviça Rebelde. Curiosidade aqui, Boris Karloff interpreta um sotudo cocheiro que era um ladrão de corpos na Escócia. E esse filme e o conto são baseados numa história real, que é os famosos e famigerados crimes de Burke e Hare. E é isso aí, esses foram os 10 filmes da década de 40 que a gente trouxe aqui pra você no nosso especial 100 anos de horror. Espero que você esteja curtindo, deixa seus comentários aí, indique outros filmes da década de 40 pro fã de horror. Fale sua própria lista se você tiver também, comente aí, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, seguir o Instagram, dar o seu joinha da confiança, compartilhe o vídeo e no próximo vídeo eu vou trazer os 10 melhores filmes da década de 50, então fique aí do outro lado da telinha e nos vemos por lá.